Opa pessoal, tudo bom? Eu sou o Natan, para quem chegou por último no grupo. Ontem acho que todo mundo falou bastante aí sobre a questão da telemedicina, né? E a princípio eu pensei, poxa, não é bom nem ruim, mas é necessário, né? Porque a telemedicina já está aí e precisava de alguma coisa para regular. Uma vez eu escutei o CEO do Uber aqui no Brasil falando que quando eles chegaram no Brasil tal, e aí teve muita confusão em 2014 porque tentaram encaixar o Uber em uma coisa que já o pessoal já conhecia, já existia. Ah, será que é táxi? Não, não é táxi, é carona, não, é motorista particular. E aí ele falou uma coisa que eu acho que foi muito feliz. Olha, quando surge uma coisa nova, não existe legislação para essa coisa nova, porque ela não existia. E ele comparou, por exemplo, com os carros. Ele disse, olha, quando inventaram os carros, não existia Código de Trânsito Brasileiro. A partir do momento que tinha muito carro na rua, foi necessário surgir leis. E essas leis iam se modificando conforme as coisas iam evoluindo. No início não tinha necessidade de você ter limite de velocidade, mas aí os carros começaram a ficar mais velozes e eles tiveram que pensar um pouquinho nisso. Então eu pensei, poxa, não é bom nem ruim, é necessário. Por quê? Porque senão vai virar terreno de ninguém e cada um vai começar a fazer o que quer e aí vai ser pior ainda, né? Então o fato de existir uma legislação eu acho que é bom, mas a grande questão é que a legislação ela não pode deixar muitos pontos soltos, né? Então, focando um pouquinho na questão de mercado de trabalho, porque deixando um pouquinho de lado essa questão de segurança do paciente, que é muito importante, mas já se fala muito disso, eu queria focar em alguns pontos da questão do nosso mercado de trabalho para a gente saber o que está acontecendo, né? E para entender um pouquinho melhor o escopo da resolução, né, eu fui ler ela na íntegra, só hoje eu tive um dia mais livre, eu resolvi ler. E eu destacaria algumas coisas aqui. A primeira coisa é no artigo 4º, eu abri aqui a resolução, ela fala que a teleconsulta subentende a premissa obrigatória de prévio estabelecimento em uma relação pessoal entre médico e paciente. Mas ela não explicita que vai ser esse médico que vai seguir o paciente. Então, você abre uma porta aqui para de repente um médico do PSF atender o paciente e dizer assim, olha, você precisa de óculos, você já teve um contato com o médico e agora eu vou te encaminhar para você fazer a refração com um profissional não médico. Então, a partir do momento que ela coloca, ela apenas cita que tem um prévio estabelecimento de uma relação presencial entre médico e paciente, mas não explicita que é esse médico, seria o oftalmo ou seria o médico do PSF. Segunda coisa importante, ainda no artigo 4º, terceiro parágrafo, ele diz: o estabelecimento de uma relação médico-paciente de modo virtual é permitido para cobertura assistencial em áreas geograficamente remotas. Mas ninguém define o que é área geograficamente remota. Então, quando teve a questão dos mais médicos, né, disse, olha, os cubanos eles vão só para os rincões onde os brasileiros não querem ir. Mas tinha cubano em Caruaru, tinha cubano em capital, né? Então, no momento que você deixa isso em aberto, você está falando nada, na verdade. Vai ser nas áreas geograficamente remotas, mas qual a definição? Ele não dá definição nenhuma do que seria área geograficamente remota. E aí ele vai mais e quando a gente chega no sétimo, artigo 7º, ele fala do telediagnóstico, que é um importante para a gente, que abre a possibilidade para alguém de repente comprar uma câmera de fundo dessa e fazer foto de fundo de olho e o cara poder dar diagnóstico de glaucoma em outro lugar, né? No artigo 8º, ele vai falar um pouquinho sobre telecirurgia e do ponto de vista de mercado, eu acho que essa é uma questão que não vai interferir muito, porque tem um custo muito alto. Não adianta você pensar em, eu vou fazer telecirurgia com o médico estando lá no Einstein e vou botar o cara lá no interior do Ceará ou da Paraíba, porque você tem que levar uma estrutura robótica para essa área remota. Então, do ponto de vista de mercado, eu acho que a cirurgia não é uma preocupação nesse momento, né? E mais à frente, aí acho que o principal, né, o artigo 19º, a resolução é curtinha, são 12 páginas. Lá no final, já chegando no final, ele fala: as pessoas jurídicas que prestam serviços de telemedicina deverão ter sede em território brasileiro, está escrito no Conselho Regional, onde serão sediadas com a respectiva responsabilidade técnica do médico regularmente inscrito no Conselho. Existindo filiais ou subsedes, estas deverão ter inscrição própria no CRM de sua jurisdição com sua respectiva responsabilidade técnica. Então, aqui ele abriu uma porta para empresas atuarem de telemedicina.
E aqui é que está o boom, porque uma empresa médica ela pode fazer um strike no mercado médico, ela pode dar um tiro de canhão no que é o nosso mercado. Então, o CFM, o CRM, ele só segura, ele só amarra curiosamente uma coisa aqui que é a questão de pagar a anuidade do CRM, né? Que a empresa vai ter que pagar a anuidade do CRM, mas ele ainda coloca no final no artigo 20º, uma coisa que acredite quem quiser, mas os conselhos regionais de medicina deverão estabelecer constante vigilância e avaliação das atividades de telemedicina. Cara, sinceramente, não é o que a gente vê na prática, a gente vê o optometrista trabalhando em ótica e o CFM não fiscaliza. Como é que ele vai fiscalizar uma coisa que é na internet? Eu acho, enfim, não dá para acreditar numa questão dessa. Então, eu gostaria de colocar 3 situações possíveis. Eu sei que o vídeo está ficando um bocadinho longo, mas eu acho que isso é importante para a gente criar uma reflexão nesse sentido. Imagine a situação seguinte: uma empresa médica grande, que já existe empresas médicas, por exemplo, em oftalmologia, resolve que é interessante para ela abrir pequenos consultórios, alugando um consultório, um equipe de refração comprado e um aparelho para tirar foto de fundo de olho, e pega de repente 4 médicos e coloca numa sede lá em Brasília ou numa capital e começa a fazer consulta popular no sentido de fazer triagem para exames, cirurgias. Que impacto isso pode ter para esses médicos que estão nessa cidade pequena, né? Segunda situação, os cadastros de glaucoma. Imagina aí uma situação que uma empresa médica resolve comprar um OCT ou um retinógrafo e um tonômetro de sopro e dizer, olha, a gente vai ficar acompanhando o glaucoma aqui, a gente faz uma primeira consulta com o médico e depois, a cada 3 meses, eu boto só uma técnica para ficar operando o tonômetro de sopro, outra para tirar a foto de fundo de olho e mando para esse médico ele ficar acompanhando remotamente lá na capital, né? E a terceira situação que eu acho importante é, quando você faz isso, com que moral o CFM vai chegar para o optometrista e vai dizer para ele, olha, a refração é um ato médico, você não pode fazer refração de jeito nenhum, mas no momento que eu abro a porta para ter uma pessoa que, mas teve contato prévio com o médico, a gente está escancarando a porta para não ter mais essa questão de questionar a optometria, né? E foi falado em outro grupo, olha, isso aí, quero ver como é que vai funcionar para questões complexas, eu quero ver como é que ele vai fazer no sentido de repente, se tiver um cisco no olho, como é que ele vai tirar. A grande questão é que essas situações complexas são situações de exceção no consultório. A maioria dos pacientes, pelo menos dos meus pacientes, eu acredito que 90% deles é refração fundo de olho óculos. Então, é justamente nesse mercado grande que ele vai ser um tiro maior, né? E aí eu volto lá na questão do táxi do Uber, né? Há pouco mais de 10 anos atrás, lá na Califórnia, o Steve Jobs estava apresentando o primeiro smartphone. Alguns anos depois, um aplicativo foi lançado, né, que é o Uber, e há 10 anos atrás, o taxista que estava na sua cidade fazendo suas corridas normalmente, ele nem imaginava que aquele aparelhinho que estava sendo apresentado lá na Califórnia, junto com o aplicativo, ia destruir o mercado dele, né? Ainda tem taxista? Tem. Ontem mesmo eu estava na frente da padaria que eu gosto aqui e tal, e estava tomando um café, e aí eu vi um ponto de táxi, os táxis parados, né? E de repente toca o telefone. E aí sai o taxista lá, abre o cadeadozinho, pega o telefone fixo, que não tem mais nem telefone em casa, atende, quase ninguém tem telefone, atende e vai lá fazer a corrida dele. Meu, qual é a chance que esse cara tem de sobreviver nesse mercado daqui a 10 anos? Então, o sentido de fazer um vídeo tão longo e falar sobre isso é a gente começar a pensar um pouquinho sobre nossos próximos passos no nosso mercado. Eu sei que, claro, como eu falei, é muito importante a segurança do paciente, mas eu acho que todo mundo aqui investiu 10 anos de sua vida em formação e não quer jogar esses 10 anos fora, né? Tem que pensar também um pouquinho no lado do nosso mercado de trabalho. E também uma última mensagem, né, que isso não é motivo para a gente ficar desesperado e tenso, meu Deus, vou mudar de profissão, tal, mas para a gente começar a entender que nesse novo mercado, quem vai vencer é quem tiver uma melhor capacidade de adaptação. O pessoal que mexe com essa questão de tecnologia, eles falam que esse mundo novo da quarta revolução é um mundo que eles chamam de VUCA, que é uma sigla em inglês que é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E nesse mundo novo, quem tiver melhor capacidade de adaptação vai conseguir se sobressair. Beleza, pessoal? Então, só essas reflexões aí. Quem tiver paciência de ter visto aí esses 10 minutos de vídeo, eu agradeço aí a atenção de vocês. Abraço.